Fala galera, hoje eu vou estar mapeando alguns cenários aqui em alguns ativos que eu gosto de operar, né? E espero que possa confluir com a análise de vocês, né? E então vamos nessa. Aqui no Bitcoin a gente tem um cenário de captura de liquidez dessas regiões aqui, ó, tá vendo? O preço ele veio numa tendência de baixo, ele formou 1, 2, 3 aqui, ó, esse pivô tá exatamente aqui, ó, tá vendo? Formação de pivô, deixou esse topo de liquidez, que é bem interessante, uma liquidez forte, né? Até porque um pivô de baixa, a liquidez vai estar concentrada nos topos. Você pode ver que o preço ele até deu uma leve nivelada com alguns furos na região, né? Mas se você ligar certinho aqui o topo, ó, você vai ver que foram capturas bem sutis de liquidez, então já é um ponto positivo para a gente pensar numa captura de liquidez mais aprofundada, que foi agora que o preço fez, ó, tá vendo? Olha a captura que ele fez dessa região, uma captura bem mais aprofundada. Nisso eu busco por confirmações na venda, então se olhar no 15 minutos ele até deu uma oportunidade, mas para mim não ficou tão interessante, e eu já vou explicar por quê. Mas olha só, ele deu a oportunidade, ele veio, aí fez o topo, quebrou o fundo, né, validando o topo, voltou, quebrou o topo, só que depois veio uma presença forte de demanda, de oferta, quebrou o fundo novamente. Então quando o preço testa nessa região, ele tende a cair, e é o que ele está fazendo agora, ele está testando essa região aqui, né, que é uma região de oferta do preço, tá vendo? Tá testando, ele já testou, já sentiu um pouco. Vamos ver se nesse teste ele sente novamente. Mas por que eu não peguei? Primeiro, o preço ele acabou de fazer captura de liquidez. Para mim seria mais interessante se ele caísse e fizesse um movimento aqui, né? Por exemplo, aonde ele tá agora, né? Que já o mercado já se desenvolveu bem. Olha só, ele fez essa captura meio-dia. Agora já são 11 horas da noite. 10h10, 10h10 da noite. Então ele já se desenvolveu bem depois dessa captura, né? Então jogando para os 5 minutos, a gente até tem uma possível formação de POI de venda aqui nessa região, que seria aqui, ó, topo fundo, aí quebra o topo, tá vendo? Nesse movimento de oferta, né? Uma presença de oferta. Só que a gente está precisando de sentir essa presença de oferta. Até agora nada, né? Até agora a gente só tem um movimento reto. E se quebrar esse topo aqui já não fica tão interessante, mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. E o seguinte, uma outra coisa que tá atrapalhando nesse trade é essa região aqui, cara. Por quê? Aqui a gente tem um POI duplo, né? Você pode ver que o preço subiu, desceu, quebrou o topo, né? Depois ele veio, quebrou o fundo, fez um falso choque, depois ele veio, quebrou o topo novamente, com presença forte. Porém, não se contentando com isso, ele quebrou o fundo novamente com presença forte de oferta. E depois ele quebrou o topo novamente com mais presença de demanda. Então você vê que é um POI duplo, né? Quebra, depois quebra, depois quebra, depois quebra de novo. Você pode ver que isso aqui é um POI duplo, basicamente. Então esses POIs duplos geralmente tem bastante força, né? São movimentos que são bastante forçados, né? O preço força muito, porque olha só essa esticada que o preço dá, olha esse rally que o preço faz aqui, é muito forte, cara. Então isso aqui atrapalha um pouco, né? A gente fica meio de olho quando a gente vê isso aqui, porque isso aqui atrapalha um pouco o nosso trade. Então para pegar um cenário mais seguro e mais confortável no Bitcoin, o certo mesmo é esperar ele cair, quebrar esse fundo, para daí sim, na quebra do fundo, ele formar o POI de venda, né? Ou se ele vier aqui testar, mas eu acho meio difícil ele fazer isso, né? Mas ele pode até testar aqui, quebrar esse fundo, quando voltar, fazer um POI de compra também é interessante. Mas vamos ver. Vamos testar porque ele acabou, esperar, né? Porque ele acabou de testar essa região, ó, tá vendo? E não sei se vai vir mais demanda aqui. Vamos esperar o mercado se desenvolver. Mas o cenário que eu tenho mapeado é esse.
ou ele vem caindo, né, com presença de oferta principalmente, mas aqui um topo arredondado, né? Se ele deixar um topo arredondado já fica interessante, por quê? Porque a gente vê uma falta de demanda. Então se ele deixar um topo arredondado, principalmente aqui em cima, né, aí já tem um POI aqui, ó, formado. É só pegar o trade e ser feliz. Agora, se ele vir aqui testar e começar a subir, cara, a gente pode pensar assim em compras, né? É interessante também. Até porque nada impede do preço fazer isso, né? Nada impede. A gente tem essa captura de liquidez, que é uma captura muito favorável. Porém, se a gente pegar o cenário do Bitcoin atual, cara, o cenário do Bitcoin atual é numa baixa bem forte, né? Olha a baixa que ele fez. Ele fez um movimento de baixa bem interessante. Deixando topo. Aqui, inclusive, ele tem um POI, ó. Vou até marcar esse POI. Uma região de interesse futuramente. Olha só onde ele tá agora, inclusive. Olha aonde ele tá agora, pessoal. Então, isso aqui a gente já fica meio esperto com compras aqui nessa região. Por quê? Porque aqui a gente tem um POI, né? Provavelmente a presença de demanda nessa região, quer dizer, a oferta, ela é bem mais interessante. Tem uma POC aqui também. Aqui em cima tem um topo muito relevante. Esse topo aqui, ó. Esse topo é de extrema relevância. Por quê? Porque é um topo de 1, 2, 3, né? O preço caiu, corrigiu, caiu de novo. Então aqui tende a entrar oferta. Ele veio fazendo isso aqui de novo, pá. Deixou uma baita zona aqui boa pra se vender. Então vamos ver. Os cenários que eu tenho é esse até então, galera. Eu tô pensando mais em vendas por causa dessa captura de liquidez mesmo. E se o preço, principalmente se o preço testar aqui agora que eu vi isso aqui, cara, fica interessante. Ele vir fazer esse movimento aqui e dar o POI, né? Ele vem subindo, quebra o topo, vai fazendo o topo arredondado e faz o POI. Então é muito interessante também, cara. São pontos muito bons. Então esse é o cenário mapeado que eu tenho aqui. Agora vamos pro euro USD. No euro USD, deixa eu deixar dar uma compra aqui, mas eu vou fechar isso aqui. Depois eu vejo como que ficou desenrolado da brincadeira. No euro, cara, a gente tem uma liquidez bem expressiva nesse fundo aqui, ó. Abaixo desse fundo a gente tem uma liquidez bem expressiva. Porque é aquele detalhe, né? O preço voltou, caiu, subiu de novo. Deixou esse pivô, né? Então aqui acaba deixando uma baita zona de liquidez. Ele até caiu, tava pensando que ele viesse aqui, não veio, sentiu e voltou a subir novamente. Então, se ele vai continuar nessa alta aqui dele, é interessante porque a gente tem um topo bem relevante aqui, ó, atrás. A gente tem um topo muito relevante. Deixa eu mostrar aqui no gráfico de 1 hora. Olha lá, a gente tem um topo de POI, inclusive, né? O preço veio, caiu, voltou, quebrou, né? Depois ele veio, pá, quebrou o fundo, quebrou o topo fortemente, né? E depois quebrou o fundo novamente. Então ele veio, puf. Se nessa quebra do topo já foi forte, nessa quebra do fundo foi mais forte ainda, olha só. Foi em 2 horas que o preço fez isso aqui. Em 2 horas que ele caiu tudo isso, cara. Então aqui é um ponto muito forte de liquidez. Que foi onde o preço foi testar. Opa. Meu mouse não tá funcionando direito, cara. Foi onde o preço foi testar. Ah, tem hora que meu mouse tá falhando. Onde o preço testou novamente. Só que ele não deixou nenhuma captura muito expressiva, né? Eu queria ver o preço capturando a liquidez, caindo, pra daí deixar o POI, entendeu? E daí a gente tem uma belíssima venda aqui, ó, no POI. Se não, se ele não testar lá em cima primeiro e testar aqui embaixo, é que eu já acho um pouco difícil agora que ele já tá mais do que da metade pra cima, próximo dessa região do que dessa. Mas se ele cair, capturar a liquidez desses fundos, que é muito bom, principalmente numa tendência de alta, né? A captura de liquidez do fundo é muito mais relevante do que a captura de liquidez do topo, numa tendência de alta. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas ele vir testar aqui, ó, romper, principalmente capturando essa liquidez, voltar aqui na volta, deixando o POI
cara, configurando o POI a gente tem compra para carregar até aqui em cima, dá para carregar até nesse movimento. Então são dois cenários onde eu espero pro euro, tá? Enquanto ele estiver aqui eu não faço nada, literalmente nada, eu só espero ele vir aqui ou ele vir aqui, e depois disso eu pego uma compra a favor ou uma venda a favor do movimento. E é isso. Vamos então pro Nasdaq. Nasdaq é a mesma coisa do euro, galera. Nasdaq é a mesma coisa do euro, ele tá lateral, ele tá se lateralizando, provavelmente vai vir um sinal de compra forte, um próximo movimento de compra que vai vir, né? Então eu aguardo, se acaso ele deixar um POI na saída desse movimento, cara, fica interessante pra gente comprar. Tipo, por exemplo, aqui o preço já tá saindo, ó, e deixar um POI de compra aqui, dá pra gente comprar, entendeu? Existe esse cenário, porque o preço tá testando bastante o topo, né, dentro dessa lateralização. Se marcar de maneira mais... de uma maneira diferente aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o nosso topo, né, e esse aqui é o nosso fundo, de fato. Foi aqui onde o preço parou. Então ele veio daqui, testou aqui, parou, voltou e parou aqui mesmo, e o preço caminhou. Aí ele quebrou, 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 quebrou. Então a presença de demanda é maior do que de oferta, ó. A presença de demanda é muito maior do que a oferta. Então com isso, né, a gente acaba preferindo comprar do que vender. Mas a gente tem um topo aqui que é um buy side liquidity, né? Porque o preço fez aqui 1, 2, 3, depois quebrou o fundo. Então é um buy side liquidity, mas ele fazendo esse movimento aqui, pra mim fica interessante. Pra vender, cara, é só mesmo se o preço atingir níveis bem abaixo, né? Então é só se o preço vier sentir uma oferta, cair aqui abaixo, ó, e daqui ele deixar um POI. Mas nisso, cara, eu acho muito difícil. Se a gente pegar no diário também, olha só onde o preço se encontra, galera. Exatamente no Fair Value Gap. A gente tem um imbalance aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? O preço tocou lá. Então ele pode já começar a fazer um movimento de retração, né, para fazer 1, 2, 3. Ou se ele vem aqui nesse fundo, cara, eu acho muito difícil ele voltar para essa região, mas se ele voltar, ou nesse fundo aqui também, é interessante, cara. Esse fundo aqui é bonzinho, ó. Se ele testar lá embaixo, deixar o POI, dá pra comprar, ó, segurar durante tempos e tempos. Mas enfim, é isso que eu tô aguardando, né? Eu tenho esse Fair Value Gap, que a gente tem que ficar esperto, que é do diário. O preço tocou aqui, começou a lateralizar. Então, tem todo um cenário para uma mudança dessa tendência aqui, né? Sair dessa tendência de baixo e começar uma tendência de alta. Até porque a lateralização serve para isso, né? Movimentos de acumulação e distribuição de Wyckoff, eles servem para inverter a tendência, na sua grande maioria das vezes. Às vezes ele vem para continuar a tendência, ele acumula de novo para subir de novo, entendeu? Mas a base tá nesse ponto aqui, ó. A base tá aqui embaixo, ó, nesse movimento de lateralizar e subir de novo, que é aqui que o institucional troca a mão. O institucional ele não pode chegar aqui e comprar de novo, porque se ele comprar de novo de uma vez só, as posições dele só vão ser absorvidas aqui em cima, porque é aqui em cima que a contraparte tá. A contraparte nunca não tá aqui embaixo, né? Nenhum outro institucional vai querer comprar nessa faixa de preço, já que o preço já tá caindo há muito tempo. Então o que o outro institucional precisa fazer? Ele precisa de lateralizar, e daí nessa lateralização ele compra 20, aí vende 10, compra 20, vende 10, compra 20, vende 10, compra 20, vende 10. E por aí vai. Já que ele tá comprando 20 e vendendo 10, ele vai ficar com mais, né? Matematicamente, né, é 2 vezes o que ele tá comprando. Então ele vai ficar com mais. Então ele acumula muito lote e depois sim ele faz a sua compra para puxar o preço para cima.
Porque, que nem eu falei, não tem contraparte. Tá todo mundo pensando em vender aqui em cima, ó. Traçando Fibonacci e várias outras coisas, né? Até o SMC em si. Então, o institucional ele não pode comprar assim, ó. Porque ele vai abrir suas ordens aqui. Porém, essas ordens, por conta do spread, o spread vai aumentar e ele só vai ser consumido aqui. E daí ele vai perder todo esse dinheiro aqui, entendeu? Ele não quer perder todo esse dinheiro. Obviamente ele vai lateralizar para manter o spread também, né? Porque o spread é isso. O spread, você tem uma... Entre o spread é um intervalo onde a corretora encontra alguém que quer fechar uma posição. Então, alguém está querendo vender, você está querendo comprar. O spread de venda aqui, o spread de compra aqui em cima. Você quer comprar, então se o spread de compra passar do spread de venda da pessoa, você tem a compra negociada, né? Você tem a compra fechada e a sua posição abre. É a mesma coisa para vender. Então, geralmente quando está no final das sessões, né? No final das sessões não, no final do dia, né? Lá para umas 6, 7 horas da tarde, o que acontece? Os ativos aumentam um spread muito alto. Então você tem lá o ativo do euro. O euro não, vamos pegar o euro JPY. O ativo do spread está assim, ó. Olha a diferença. Por quê? Porque a grande maioria tá fechando posições, né? O institucional tá fechando suas posições. Então ele precisa encontrar alguém para fechar essa posição dele. Mas ele quer fechar nesse preço aqui. Não tem ninguém para fechar nesse preço. Então ele vai ter que fechar nesse preço aqui. Entende? É assim que funciona. Então, no Nasdaq eu tenho isso, né? Agora vindo pro Gold. O Gold tá um cenário muito difícil, né? Por quê? Porque ele acabou de romper a máxima histórica, né? Ele tá num movimento forte, um movimento bem amplo. Então, se a gente pensar em vendas, a gente vai estar vendendo contra um movimento tendencioso. E se a gente pensar em compras, a gente nunca sabe quando o preço vai corrigir. Então, o ideal é a gente esperar mesmo alguma confirmação, né? Já que ele já fez a captura de liquidez, só que não é uma captura de liquidez tão interessante, porque são topos históricos, né? Topos históricos, né? E dentro de um movimento de alta não é tão interessante. Se fosse um fundo, né? Se fosse esse fundo aqui, por exemplo, né? Aí seria mais interessante. Porque daí dá pra gente pensar compras na certa aqui, porque aqui tem muita liquidez, ó. Por isso ele vai vir capturar essa liquidez aqui. Essa aqui também é muito interessante, porque ele fez 1, 2, 3, entendeu? Então, tem muita liquidez, só que nos topos não tem tanto, né? Foi por isso que o preço conseguiu subir muito rápido, ó. O preço subiu muito rápido porque aqui é o caminho de menor resistência para ele, né? Mas a gente pode pensar assim em compras aqui depois que o preço fizer essa captura de liquidez, ó. Não é uma captura de liquidez tão interessante, até porque a gente tá olhando aqui para um gráfico de 5 minutos, né? Então só que a gente tem fundos nivelados muito bem desenvolvidos. Então se o preço vier aqui e ele começar a fazer aqui, ó, um fundo arredondado, né? Ou só subir mesmo, fazer um POI de compra, cara, vale a pena comprar, entendeu? Vale a pena porque a gente tem esse histórico aqui, ó. Então a gente sabe que a presença de oferta, ela vai aparecer aqui acima. Então aqui a gente tem presença de demanda, né? Até porque tem um fair value gap, entendeu? O preço deixou em balance, então ele provavelmente vai vir fechar esse imbalance para voltar, deixar o POI e surfar na compra. Daí dá pra gente surfar bem na compra, entendeu? Agora, para vender é difícil. Para vender é difícil mesmo. Né? Para vender, cara, ele teria que formar liquidez de vendas, né? Deixar um topo aqui, ó. Por exemplo, um exemplo muito bom, tá? Ele vir respeitar o fair value gap que tá ali atrás, ó. Ele respeitar o fair value gap, voltar e quebrar o fundo. Aí ele vai deixar o 1, 2, 3, vai deixar a liquidez forte aqui. Então, nessa dele voltar, ele vai quebrar esse fundo e ele pode tanto formar um POI aqui, por exemplo, ó. Pode formar um POI aqui, quanto ele pode formar um POI assim, ó.
entendeu? A gente tem dois cenários, né? Ele vinha, sentiu, mas voltou e deixou o POI aqui, ó, quebrando esse fundo. Dá pra vender, né? Dá pra vender, que depois futuramente, obviamente, ele vai vir testar esse topo novamente, mas aqui já dá pra pegar uma boa venda, né? Uma venda de 3 para 1. Então é interessante. Agora, ele pode vir fazer isso aqui, ó. Puf. Não configurou nada, ou perdeu a oportunidade, espera ele voltar. E nisso a gente pega o trade, né? Aí nisso dá pra pegar o trade aqui no POI, né? De preferência um pouco mais aqui em cima, né? Mas vamos supor que já tá aqui, ó. Faz o POI e vende. E pega o trade, né? Porque ele vai ter capturado uma liquidez que é boa, né? Uma liquidez interessante, entendeu? Mas são todos conceitos aqui que a gente vai vendo, né? Ao longo da caminhada. É isso aí, galera. É isso aí, não tem muito o que fazer agora, né? De noite, mercado fechado, né? Só amanhã. Só amanhã não, só segunda. Segunda não, domingo, né? Olha só, o preço tá começando a gerar ofertas agora. Vamos ver se ele vai dar esse trade aí, cara. Mas eu fiquei bem cabreiro com isso aqui, cara. Eu tô bem preocupado com isso aqui, né? Esse POI aqui. Mas provavelmente pode ser que ele não tenha. Respeitá-lo e sim respeitar a captura de liquidez e começar um movimento de queda agora, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto e até a próxima.